Mas o sono já foi, muitas vezes, considerado um dos grandes mistérios da natureza. Não me venham falar que o Palmeiras não tem mundial, hein? Pelo amor de Deus. Então você acorda, você fala, putz, isso aí é um negócio interessante. Passa alguns segundos, parece que você esqueceu, né? O senhor dorme? Doutor, graças a Deus eu durmo muito bem. Aliás, eu durmo em qualquer lugar. O senhor ou a senhora é humano. Ela dormia com o cachorrinho. O cachorrinho ia lá, acordava ela. O cachorro ficava desesperado de ver ela parar de respirar. Aonde você coloca a tua atenção se manifesta a vida. Que a nossa consciência não está no cérebro, não está na comunicação celular. Ela está em outro lugar. E a ciência sem espiritualidade, ela é totalmente vazia. O que acontece quando a gente dorme? Por que a gente sonha? Tem gente que fala dormindo, que anda dormindo. Será que isso tudo aí é normal? Hoje nós vamos esclarecer esses e outros pontos interessantes com ele, que é especialista em medicina do sono. Vamos dar as boas-vindas ao Dr. Geraldo Lorenzi Filho, que vai nos esclarecer todas as histórias relacionadas ao sono, à medicina do sono e também histórias da vida. Obrigado, Geraldo, por ter Tudo vindo. bem, Mauro? Obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. Você está preparado para ser escaneado pelo raio-x? Vamos embora. Vamos lá. Afinal, Geraldo, por que a gente dorme? Olha, a gente tem uma experiência prática, né? Basta você ficar uma noite sem dormir que você vai sentir no dia seguinte que você está meio acabado, né? Mas o sono já foi, muitas vezes, considerado um dos grandes mistérios da natureza. Do mesmo jeito que é onde está o buraco negro, o que é o fim do universo, por que dormimos foi considerado um grande mistério. E eu, sinceramente, acho que não. A gente está começando a escrever um trabalho para mostrar isso, né? Eu acho que o sono se torna um grande mistério à medida que a gente entende que estar acordado é o normal, né? Se estar acordado é normal, o sono vira um mistério. Mas se a gente for entender que o sono e a vigília, quer dizer, estar acordado, são duas faces da mesma moeda, aí a coisa muda um pouquinho de figura. Por exemplo, não faz muito sentido você perguntar por que estamos acordados. Estamos acordados porque é uma das condições que a gente tem durante o dia. Mas a gente dorme também, né? E por que a gente dorme? Primeiro porque isso é controlado pelos neurônios, são bilhões de neurônios que eles estão em atividade, eles gastam muita energia. Eles estão gastando muita energia com tudo que você está pensando, está atuando no mundo. E isso vai acumulando. E para eles descansarem, é só que o neurônio só sabe fazer uma coisa, ele só sabe disparar. Então, freneticamente, processando informações. E ele precisa oscilar, como tudo oscila. Comer uma feijoada à meia-noite não é igual comer uma feijoada à meio-dia. Tudo oscila, os órgãos e sistemas. E aí, para diminuir a atividade dos neurônios, eles precisam estar sincronizados. Porque se um está rápido e o outro está devagar, esse rápido aqui vai acordar o outro e vai mandar informação e o outro vai disparar também, porque é assim que eles funcionam. Então o que é dormir? É sincronizar as ondas cerebrais. Quando eu estou acordado, eu estou fazendo um monte de coisa, meus neurônios estão ativos. E à medida que eu vou ficando cansado, esses neurônios vão disparando mais devagar e eles têm que disparar juntos. É a fadiga natural dele. É uma oscilação do ciclo das 24 horas, né? Então, dormir é sincronizar as ondas cerebrais. Só que tem um custo. Quando você começa a sincronizar e diminuir o ritmo dos neurônios, você deixa de fazer as coisas que você faz na vigília.
Porque o que é estar em vigília? É os neurônios funcionando freneticamente. Aí eu escuto, eu falo, eu atuo no mundo. É isso que eu estou fazendo aqui. E se não dormir, o que acontece? Se não dormir, morre. Se não dormir, morre. Qual o mecanismo que a pessoa morre se não... Existem trabalhos sugerindo que o animal morre em hipotermia. Ele para, os neurônios começam a literalmente pifar e eles morrem e o animal morre. E você faz uma necrópsia dele e não encontra nada, você não encontra um motivo visível pelo qual esse animal morreu. Mas por exemplo, o médico que tem que estar plantão 24 horas, ele tem que estar 24 horas teoricamente acordado. Eu lembro que você falando agora, quando eu dava plantão nos meus tempos áureos lá atrás, chegava uma hora da madrugada, eu parecia que eu começava a tremer, meio de frio. Exato. Lá pelas 4, 5 horas da manhã, dava uma série de tremor, não era febre, mas era uma situação diferente. Exato. Então, a temperatura corporal, ela oscila ao longo do dia e é mais um desses ritmos que a gente tem, que são ritmos circadianos, de cerca de 24 horas. Então, a temperatura corporal, ela começa a cair à noite, lá pelas 3, 4 da manhã, é o momento que existe mais pressão do sono, sua temperatura está mais baixa, é o momento dos grandes acidentes. Carro, essas coisas? Não. Também. De carro menos, porque na realidade tem menos carros circulando essa hora, mas Exxon Valdez, vários acidentes, foram uma série de erros que aconteceram e nesses horários as pessoas cometem muito mais erro, porque elas estão sob uma pressão de sono muito grande. Mesmo que ela tenha invertido o seu ritmo, dorme durante o dia, acorda à noite, que prejuízos traz essa mudança de turno? Olha, muitos. Primeiro, a coisa mais óbvia, né? A gente tem um adicional noturno. Por que a gente tem um adicional noturno? Porque é mais custoso trabalhar à noite, né? É difícil você inverter o teu relógio biológico e falar, Mauro, você vai ficar um mês na UTI à noite. Então tranquilo, eu vou reprogramar. Vou para o Japão, entre aspas, certo? Só que você não vai totalmente para o Japão, essa que é a questão. Por quê? Você tem interações sociais, você vai dormir de dia, tem muito mais barulho, tem a luz, que é um sincronizador, existem as refeições, você tem interações sociais durante o dia. Então, você não consegue, é muito difícil você inverter e se manter invertido. Além do que você começa a ter mais isolamento social, maior risco de depressão, maior risco de obesidade e, a longo prazo, risco de doença cardiovascular, de câncer. Então, essa história de ficar dando plantão noturno, bom, a gente sabe, né, Mauro, que os médicos, eles estão pior, né, do que a população geral. Envelhece mais rapidamente? Com certeza. Perde tempo de vida? Com certeza. Aí eu dei muito plantão no HC, no Einstein, eu acho que muitos dos meus cabelos brancos foram... Vocês podem ver, eu tenho 32, ele tem 35, olha como é que não é. Olha os meus cabelos brancos. Então, eu acho que, com certeza, a gente sente na pele isso, né? E uma das coisas que eu vejo é que isso também pode deixar o sistema cognitivo, emocional, maior risco de depressão, de isolamento social. Dá uma irritabilidade quando você não dorme, né? Agora, você falou que o sono talvez já não seja mais tanto mistério, porque tem muitas pesquisas, investigação. Então, voltando à questão do sono. Então, a gente tem uma fase, que acho que fica claro, a gente precisa entender o que é a vigília são os neurônios atuando rapidamente, eu preciso dessa fase de sono profundo, que é onde eu não estou pensando muito, mas estou muito vulnerável, né? Eu posso ser atacado por um animal, é um momento que eu não vou me alimentar e que também não vou me reproduzir, que são as grandes coisas que a gente faz. A gente foge dos predadores, a gente se alimenta, a gente se reproduz, a gente atua no mundo acordado. É daí que vem a ideia de que o sono é um mistério, mas é um preço que você tem que pagar, porque os seus neurônios têm que descansar. O que é misterioso é que existe uma fase do sono que é chamada de sono paradoxal.
qual que é o paradoxo? O cérebro fica ativo e o corpo totalmente relaxado. É o sono REM? O sono REM, Rapid Eye Movement. Por quê? Porque nós somos animais visuais, então se no teu sonho você enxergar, e aquelas coisas são vívidas, né? Durante o sonho, é que a gente acaba não lembrando. Você vê um trem da direita para a esquerda, teu olho mexe da direita para a esquerda. Então é a fase REM, de Rapid Eye Movement. Se eu fosse um rato que cheira o mundo, quando eu entro no sono paradoxal, eu mexo as vibrícias. Eu estou relembrando, 90% do sonho é um repasse do que aconteceu durante o dia, com grande conteúdo emocional. Isso que eu ia perguntar, o sonho já foi decifrado? O que é o sonho? Que por muito tempo era um mistério e às vezes até motivo de esoterismo. Exato. Existem várias interpretações dos sonhos. Hoje em dia, na maior parte dos neurofisiologistas, eles não dão a mínima bola para os sonhos. Atualmente, assim, é uma atividade cerebral, mas eu não concordo com isso. Por uma questão. Primeiro que não faz sentido do ponto de vista de economia de energia, certo? Porque se o sono de ondas lendas era um momento super importante, porque você está refazendo os neurônios, existe um sistema, Mauro, que eu não conhecia, que é o sistema linfático. Do mesmo jeito que a gente tem o sistema linfático em todo o organismo, no cérebro não existe um sistema anatômico, mas existe uma pressão mais negativa entre os vasos sanguíneos e o líquor, ele é mais drenado nessa hora. Então o pessoal estava estudando esse sistema em ratos e de repente eles viram um aumento de 10 vezes da drenagem desse líquor. Eles não entenderam o que era, até descobrindo que era quando o rato dormia. Então quando você entra em sono profundo, você tem uma profunda limpeza das toxinas que se acumulam. Então é fundamental para a nossa sobrevivência. Agora o sono REM não faz sentido, porque o teu cérebro está ativo, você está gastando uma baita energia no cerebral, mas você continua vulnerável e você continua sem atuar no mundo, você não tá fazendo nada ali, né? Então isso é o grande mistério. E aí eles foram estudando que existe sono equivalente a sono REM, né? Vamos chamar de sono paradoxal, até os anfíbios. E agora, recentemente, viram que o polvo não é nem um vertebrado, e ele tem muito neurônio, né? O polvo, ele também sonha. Mas isso medindo a atividade cerebral, porque ele não conta o que sonhou à noite. Isso que é genial, isso que é genial. Como que eles chegaram a essa conclusão? Olha só que inteligência que eles tiveram. Eles deixam o polvo parado num vidro, tá certo? Ele tem um olhão, tal, não sei o que lá. E quando eles botam a foto de um predador, o bicho se esquiva, ele sai daquele lugar, tal. Bobo ele não é. E quando eles põem uma foto do predador e o bicho não se mexe, ele fala, bom, ele está dormindo. Então ele fica parado lá, você põe a foto, porque ele não fecha o olho, né? Ele não precisa de pálpebra, ele está dentro da água, e põe lá a foto e ele está dormindo, com certeza. E de repente ele começa a mudar de cor, porque o povo é tipo um camaleão, ele muda de cor quando ele está atuando no mundo. E ele fica mudando de cor, mas ele está parado lá. É o equivalente ao sono REM. Ele está revivendo as coisas do que ele fez quando ele estava acordado ali. É por isso que aquele povo acertava os resultados da... Lembra? Então, você se lembra da Copa do Mundo? Ele sonhava com esses resultados. O povo... Você assistiu aquele filme, Meu Amigo Povo? Não vi. É fantástico, porque na realidade o povo tem muito neurônio e existe, parece, uma interação, inclusive, com humanos. Nesse filme ele mostra uma história verídica. Então, aí nós temos esse grande mistério. Por que que a gente tem uma fase que você está totalmente vulnerável, e até os anfíbios, e um bicho que não tem nada a ver com a gente, ele não é nem nosso parente. E aí só tem uma explicação, Mauro, para a gente ter essa fase. Qual é a explicação? Que eu acho, né? Existe uma vantagem evolutiva.
para você, que você recebe um monte de informações, a quantidade de informações que a gente está recebendo quando você está acordado é absurda, é muito maior do que a gente imagina. Na consciência chega uma parte daquilo, mas a gente está recebendo gazilhões de informações o tempo todo. Então, durante essa fase, você repassa todas essas informações que chegaram e é o momento de você esquecer, de você lembrar, de você metabolizar emoções, e você deve ter uma vantagem evolutiva. Arquiva isso Arquiva. no E você, por exemplo, vou dar um exemplo. O sujeito tem um estresse pós-traumático. Ele foi assaltado, aconteceu alguma coisa terrível. Ele sonha igualzinho o que aconteceu. É como se o disco tivesse riscado, com grande conteúdo emocional, acorda muito. Quer dizer, ele não consegue passar aquela experiência. Então a gente repassa as experiências de uma forma muito lúdica, tá certo? E é um momento também que você guarda as memórias. O sono profundo também é importante para as memórias. E também esquece, você tem poda neural no sono REM. Então, todas essas fases, acordado, o sono profundo e o sono REM, não são coisas aleatórias, são coisas fundamentais para a nossa vivência. E nós somos animais da vigília, né? Porque nós somos animais que a gente só pensa quando a gente está acordado. Está dormindo, ninguém sabe o que está acontecendo. Mas e aquela história da psicanálise que o sonho tem uma interpretação? Isso tem cabimento fisiológico? Eu acho, pessoalmente, que tem. É lógico que as interpretações são muito difíceis. Primeira coisa que eu descobri ao estudar o sono, que eu acho incrível, a gente passa 20 a 25% da noite sonhando. É muito tempo que a gente não lembre? A gente não lembra. Em geral, a gente não lembra. Em geral... Como é que a gente não lembra? Ninguém sabe. Uma das teorias é que alguns neurotransmissores que existem durante o sonho, eles não favorecem a memória. Uma outra teoria que eu acho é que a gente tem níveis de consciência. Não sei se você já reparou isso. Você está aqui conversando, você está num nível de consciência. Você vai num estádio de futebol, né? Vê, por exemplo, o Palmeiras, né? Um timaço, né? Você muda o teu nível de consciência. E você fica depressivo algumas vezes. Principalmente em jogos de mundial. Não venha bem o raciocínio dele agora. Não venha falar, não me venham falar que o Palmeiras não tem mundial, hein? Pelo amor de Deus. Mas vamos voltar aqui, a conversa no nível nosso aqui. Então, você vê que a gente muda o nível de consciência. E quando você está sonhando, você está num outro nível de consciência que é difícil você estabilizar nele, né? Então você acorda, você fala, putz, sonhei um negócio interessante. Passa alguns segundos, parece que você esqueceu, né? Parece que você não está naquele... É como a nossa consciência, como se fosse um rádio, né? Tem um dial, né? Porque você vai virando, você está aqui, você chega em casa, você às vezes é pai, às vezes você é filho, às vezes você é marido, às vezes você é professor, às vezes você é aluno, às vezes você é entrevistador. Então a gente vai mudando um pouco o nível de consciência, né? E o sonho é uma grande mudança, né? Então eu acho que acontece muita coisa lá, e do ponto de vista evolutivo, essas coisas estão acontecendo, e é uma coisa totalmente interna nossa, né? É uma vivência totalmente interna. Quando eu falo do meu sonho, mesmo para mim mesmo, parece que eu não consigo captar o que aconteceu ali. Era uma vivência muito mais, às vezes, maluca, porque vívida. Tem pessoas que falam que tem sonhos premonitórios, falam que ele sonhou e depois aconteceu. Existem essas teorias. Isso não é provado. Mas, assim, não é impossível, eu acho. Por quê? Veja, você tem um radinho assim que custa R$20, você capta um monte de frequências. Lógico que quando a gente está sonhando, a coisa principal é você repassar o que está acontecendo no teu cérebro.
Mas será que a gente não teria a capacidade de captar outras coisas, outras ondas? Eu não vejo isso como uma coisa impossível, eu vejo até como uma coisa interessante Pesquisa. de ser estudada, porque a consciência é muito maior e, assim, tem alguma coisa mais interessante de estudar do que a nossa consciência, né? Porque tudo que a gente faz, tudo que a gente atua no mundo, tudo que a gente conhece, é através de quem? Da nossa consciência. Claro. Tem Se algum... não tiver consciência, não valeu de nada. Não, a gente simplesmente não está aqui, aparentemente não está aqui, né? E a gente estuda muito mal isso, né? E aquela pessoa que dorme a noite toda e diz, acordei cansado, parece que eu não dormi. Então, uma das coisas, assim, uma das perguntas é como que um pneumologista vai estudar sono, né? Nos Estados Unidos, 70% dos diretores de laboratório do sono são pneumologistas. Na Austrália, isso acho que chega a 95%. Justamente por causa da apneia obstrutiva do sono, que é uma doença tremendamente comum e pode levar a esse tipo de situação. O sujeito dorme, o senhor dorme? Doutor, graças a Deus eu durmo muito bem. Aliás, eu durmo em qualquer lugar. Quer dizer, não é que ele dorme bem, ele está dormindo mal, porque o sono dele não é um sono reparador, é isso que você falou, né? Se ele dormisse bem, ele não ficaria dormindo durante o dia. Exato. Né? Eu durmo muito bem. A minha mulher, coitada, ela tem uma insônia danada. Bom, a insônia dela é porque você ronca. Então, quer dizer, a garganta do ser humano é muito estreita, né? E quando a gente vai dormir, relaxa e a casa cai, podendo causar o ronco, que não é um problema sério. Pode ser. Ronco não é um problema sério? Eu sei que todo mundo que roncasse tivesse apneia. Pode ser. Bom, a apneia do sono é uma doença tremendamente comum, mas é um indicativo de que pode ter apneia obstrutiva do sono. E pode ser sério, né? Porque incomoda os outros, é muito desagradável roncar. Existem teorias até de um grupo australiano, que o ronco faz uma vibração e aumentaria a aterosclerose na carótida. E também talvez acelere a degeneração neuromotora desses músculos e aumente a chance de, no futuro, o indivíduo desenvolver apneia do sono, apneia obstrutiva. Quer dizer, pode começar com o ronco e por causa do ronco vai piorando, vai entrando num ciclo vicioso. Quer dizer, quem dorme e quem ronca, quem tem apneia do sono, o que é a apneia? É o fechamento da garganta, né? A garganta do ser humano é muito estreita, aqui na região da faringe. Nós somos muito mal desenhados, viu? Mas é fruto da evolução, né? Fruto da evolução. O melhor que nós conseguimos, então. A maxila e a mandíbula foram sendo projetadas para trás, né? A gente não usa a boca mais para nada. Você vê assim, um chimpanzé, um macaco, que eles são nossos primos, né? Tem a maxila e a mandíbula projetadas para frente e não andam em dois pés, né? Quer dizer, a curvatura aqui mudou, né? A curva do... Então e depois nós engordamos também e ficamos mais velhos. Então, se a gente não morrer de aquecimento global, a gente morre de apneia do sono. A doença é tremendamente comum. Quer dizer, o cara vai dormir, ele engasga sem perceber, porque a língua cai para trás, a faringe fecha. Por isso que quem dorme de barriga para cima é pior. É pior do que de lado. Tem um trabalho no Chest, que você conhece bem, uma revista de alto impacto, chama The Elbow Sign, o sinal do cotovelo. Homem que toma a cotovelada da mulher tem 5 vezes mais chance de ter apneia obstrutiva do sono. E aquela história de pôr uma bolinha de ping-pong no colarinho, ajuda? De tênis, pode ajudar a gente, porque o primeiro tratamento é muito simples, é dormir de lado, né? Dormir de lado ajuda muito, porque a língua não cai para trás, né? Então, uma das dicas é aumentar a altura do travesseiro. Porque o travesseiro baixinho, ele favorece você dormir de barriga para cima. O travesseiro mais alto te convida a virar de lado e ele sustenta melhor a cabeça. Porque a nossa cabeça é muito pesada e se o teu travesseiro for baixo, você vai ter dor no ombro. E se a consciência estiver pesada, pior ainda, né? Aí que não dorme mesmo. É verdade. Aí a gente tem um outro problema que é a insônia, né? Mas então, olha, o travesseiro mais alto, botar um travesseiro entre as pernas, pode comprar um daqueles, como é que chama aquele? Ricardão,
Eles não são inibição? Você abraça ali e fica aquele diardão que chama. Não sabia, não. E aí você dorme de lado e agora o sujeito, a mulher fala, não, agora ele ronca mesmo de lado. Bom, tá virando profissional, né, do assunto. Tá virando profissional. Então, aí existem outros tratamentos. A nossa garganta é muito estreita. E quando você vai dormir... Então, essa é uma das causas, respondendo a tua pergunta, pelo qual, às vezes, o sujeito dorme e tem o que a gente chama um sono não reparador, né? Ele acorda de manhã meio moído, meio... E é horrível isso, né? Quer dizer que, então, a pessoa que ronca não é que dormiu pesado, que tem esse ditado, né? O cara tá dormindo pesado, tá roncando. Pode tomar cuidado, porque ele pode ter apneia do sono. No estudo feito na cidade de São Paulo, lá no Instituto do Sono, ligado ao Unifesp, pegaram mais de 1.000 indivíduos da população geral, adultos de 20 a 80 anos, que foram fazer o exame clássico, que é a polissonografia. Encontraram uma prevalência de 33%. É alto isso, hein? 1 a cada 3 adultos na cidade de São Paulo tem algum grau de apneia. E a má notícia é que a apneia, a prevalência, a frequência vai aumentando com a idade. Até antes da menopausa, o homem tem mais apneia que a mulher, principalmente porque ele tem mais deposição de gordura central, né? Na barriga e também no pescoço. A gente engorda na língua. A gente engorda muito na língua. Então, o sujeito mais gordo, ele tem mais chance de ter apneia, porque à medida que engorda, diminui o espaço da passagem de ar lá atrás, que é a faringe, essa região aqui posterior. Imagine 1 a cada 3 adultos, e com a idade vai aumentando. Depois da menopausa, o homem e a mulher, a prevalência sobe para níveis absurdos. Agora, quem está nos assistindo ali, muitos não são médicos, não são da área médica. Que sinais a pessoa pode ter para suspeitar que possa estar fazendo apneia do sono? Uma pergunta eu acho que a gente tem que fazer. O senhor ou a senhora é humano? Se for humano, tem alta probabilidade de ter apneia. Porque imagine, 1 a cada 3. Eu vou te fazer uma pergunta, Mauro. Que perguntas você faz para medir uma pressão arterial, para pedir um colesterol para os teus pacientes, para pedir uma glicemia, para fazer uma hemoglobina glicada uma vez por ano num teu paciente que é DPOC ou que é asmático, que você deve fazer um check-up neles, né? Que pergunta você faz? Geralmente, para esses exames de rotina, a gente não faz pergunta nenhuma. Não faz, porque é um exame simples, fácil, barato e que pode mudar a história da pessoa. A gente tem classicamente feito perguntas, né? Então, primeira, você ronca. Teu ronco é alto, incomoda os outros. Qual é o problema dessa pergunta? A gente honestamente não tem certeza, muitas vezes. Você fala, eu não sei, eu tenho que perguntar para minha mulher. Às vezes a mulher dorme bem e não... Às vezes dorme em quartos separados já. Às vezes dorme em quartos separados. Que está incomodando o ronco. O Luciano Drager, lá do INCOR, nós estamos terminando um estudo, foi um estudo randomizado. Os pacientes, uns grupos tratavam e outros não, né? Com o CPAP, que é aquela máscara. E a gente foi, e o estudo chama Bad Partners, foi ver o partner. E você sabe que a pessoa sofre, né? Dorme pior, a pressão arterial fica mais alta. É ruim, né? Você dormir com alguém roncando. E às vezes não é só o problema de roncar, é o problema de ter apneia. Né? Lá no Hospital das Clínicas você vê uma senhora, ela tinha uma apneia gravíssima, ela dormia com o cachorrinho. O cachorrinho ia lá, acordava ela. O cachorro ficava desesperado de ver ela parar de respirar. Porque é um negócio sufocante, assim, de você ver alguém se sufocando durante a noite. E aí a pessoa acorda e fala, não, eu não tenho problema nenhum. A doença é genial, porque ela só se manifesta quando você está dormindo. Então o ronco é difícil de valorizar, cansaço e sonolência durante o dia, que também são muito difíceis de perceber, né? Porque quem que não está cansado, né? A gente trabalha 24 horas, a gente está invadindo o dia, a noite, a gente está estressado com um monte de coisa. E risco aumentado de pressão alta, de arritmia, de acidente vascular cerebral. Então nós estamos defendendo a tese de que uma vez por ano a gente tem que fazer um check-up do sono.
E para isso acontecer, a gente precisa ter uma mudança de paradigma em termos de tecnologia. Porque a gente veio lá do século passado com a polissonografia. Né? Polissonografia, o que é? Poli são vários, sono a gente sabe o que é, grafia é o registro. Isso veio da neurologia, porque até hoje, né, a gente faz eletroencefalograma acordado e dormindo. Porque quando você faz o eletroencefalograma dormindo, muitas vezes você dispara um foco epilético. Tá? Então, existe hoje no Chile uma residência de epilepsia e sono. Existe um nicho de conhecimento nessa área. Mas a doença mais comum é a apneia do sono. A apneia obstrutiva do sono. Imagine, 1 a cada 3 adultos na cidade de São Paulo. Se você tiver hipertensão, a tua chance é muito maior. Quer dizer, por quê? Porque existe uma relação. A apneia do sono pode estar piorando a hipertensão. E também dá em pessoas mais velhas, mais obesas. Né? Então, arritmia cardíaca, você tem mais chance. Então, a prevalência é altíssima. Foi feito um estudo no INCOR, que é um hospital terciário. A prevalência estimada é de 50%, Mauro. 50% tem alta chance de ter apneia. Quantos tinham diagnóstico ou suspeita? Menos que 5%. Porque é impossível, você vai fazer... E nós estamos lá no INCOR, com o laboratório do sono há muitos anos, né? Tentando divulgar esse assunto, e os cardiologistas preocupados cada vez mais com isso, os pneumologistas preocupados. Agora, essa é uma pergunta que eu ia te fazer. A medicina do sono sempre foi muito ligada com a neurologia lá no início. Agora, como é que um pneumologista vira médico do sono? É uma questão histórica do local. Como eu te disse, nos Estados Unidos, 70% são pneumologistas. Na Austrália, 90%. No Chile, são principalmente neurologistas. Aqui, sabe qual é a especialidade que mais faz sono hoje em dia? Otorrino? Otorrino. Para cada 2 otorrinos, tem um de outra especialidade que faz. E você foi sono por quê? Eu fiz sono porque eu comecei a ficar desconfiado. Eu tinha feito meu doutorado com o Paulo Saldiva. Na área de patologia. Ele é um patologista respiratório. Eu trabalhava com defesa pulmonar. Eu trabalhava com secreções, com clearance mucociliar. O negócio era molecular, catarro. Em ratos, a gente fez um estudo em ratos, estudando fluidificantes nasais e respiratórios. E aí eu terminei meu doutorado, estava indo muito bem, mas eu tinha uma ansiedade de fazer um pós-doutorado, queria ficar fora 2 anos, e era natural que eu seguisse esse caminho e fosse fazer alguma coisa molecular. Eu já tinha visto alguns lugares na Califórnia. E aí, em 1995, eu fui para a American Thoracic Society em Seattle. Você conhece super bem a American Thoracic Society, que você está lá todo ano. Congresso anual. Congresso da ATS. ATS, que é o congresso, acho que tem mais pesquisas de ponto. Eu acho o melhor congresso que tem em termos de conhecimento, de trazer avanço, de trazer novidades científicas. E eu frequentei a ATS durante 30 anos, todos os anos, até a pandemia. Na pandemia eu parei e não voltei até agora. Você chegou a ser coordenador do grupo sonos da American Thoracic Society. Exato. Como é que você chegou nesse Olha, posição? Então, primeiro eu tive que chegar no sono. Então, em 1995, eu estava lá na ATS e eu falei, bom, eu preciso arranjar um pós-doutorado. E fui falar com o Malcolm King, que era o nosso colaborador nessa área, de Edmonton. Muito amigo do Paulo Saldiva, esteve aqui no Brasil. Ele é um pesquisador básico. A gente fazia microrreometria das secreções. É uma bolinha assim minúscula, ficava mexendo num eletromagnético e a gente via a viscoelasticidade das secreções. Que coisa adorável, né? Era coisa apaixonante. Não, era muito legal. Ver a microscopia do catarro. Era muito legal. E
Aí eu falei pro Malcolm na quarta-feira, você conhece bem, né? Quarta-feira é o último dia do congresso. É o último dia, tá todo mundo fechando. Estamos viajando de volta já. E na hora do almoço da quarta-feira, eu fui almoçar com o Malcolm. Falei, Malcolm, eu tô querendo estudar essa nova coisa aí de injetar um gene no epitélio dos pacientes que têm fibrose cística. Tinha uns trabalhos incríveis de inalação, de você introduzir um gene para modificar. Ele falou, isso aí vai ser, talvez nunca dê certo, e eu te conheço, você é um sujeito mais clínico. Ele tinha ficado 6 meses no Brasil, na época que eu estava fazendo doutorado, e obviamente dava plantão no HC, no Einstein, tinha consultório, estava começando o consultório, acho que... E eu falei para ele, eu tenho uma outra área que eu sou meio fascinado, não sei por que é sono. Porque eu abro as revistas Chest, American Journal, um monte de artigos sobre sono, de apneia do sono, e eu não sei nem ler. E eu pergunto para as pessoas que estão do meu lado, e eu falo, pula esse artigo aí, porque a gente não conseguia nem entender direito o que estava escrito. Porque a gente não tinha essa familiaridade. Justamente isso, aqui no Brasil, era uma área dos neurologistas. Então a gente não se interessava, parecia uma coisa meio... Vou ficar vendo onda cerebral. Eu gosto mesmo de ver fisiologia pulmonar, né, que é muito legal. Né? E aí o Malcolm falou, não, eu acho que você devia estudar sono. Eu dei para ele essas. Aí peguei o caderninho e na quarta à tarde tinha uma sessão de sono. E uma das aulas foi do Douglas Bradley, que acabou virando meu diretor, meu orientador do pós-doutorado. E eu cheguei para ele e falei, olha, estou pensando em fazer um pós-doutorado com você. Ele falou, vamos jantar. Aí fui jantar eu, o Lapa Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro, e o Milton Arruda, que é um clínico geral, muito interessado em asma. Hoje ele estuda mais educação médica, mas durante muitos anos ele fez uma carreira brilhante na área de asma. E fomos jantar, e dali foi selado que em 1996 eu peguei a minha família, né, 2 filhos, e eu tinha ido, eu falei, não, nós vamos para Califórnia, que é um lugar legal. Voltei e falei, não, nós vamos para o Canadá, para Toronto. Minha mulher abriu o mapa assim e falou assim, não, mas isso aqui é um frio danado, né? Não, o Bradley falou assim, raramente faz abaixo de -20. Que maravilha. A cidade tem comunicações subterrâneas para você andar no verde. Olha o que ele falou, o argumento dele, raramente faz abaixo de -20. Então tá tranquilo, né? Eu nem sonho que é -20. Aqui faz 15, a gente já te limpa. Mas a gente passa mais frio aqui do que lá, sabia? Porque lá eles estão preparados, né? É tudo aquecido e tal. Você não sente o frio, a não ser que você saia na rua, e aí você se agasalha de verdade e sai. Até que a cidade é toda comunicada no subterrâneo. Você não, se não quiser passar frio, não passa mesmo. Mas aí você chegou na TS depois. E aí fiquei 2 anos lá, e depois voltei, montei o laboratório de sono no INCOR. E aí teve muita sorte, né? O Vargas, que era o nosso professor, deu muito apoio. O professor Ramires também, que era da cardiologia no INCOR. A FAPESP, né? que investiu ali? Investiu, a gente montou um projeto, a FAPESP já tinha me investido com a minha ida para lá, e montamos um laboratório do sono e começamos a publicar muito, porque o segredo era ter um laboratório dentro da cardiologia. E o nosso foco foi fazer trabalhos da relação de sono com doença cardiovascular. E o nosso laboratório ficou muito conhecido. Não que a gente fosse o melhor, isso que eu sempre falei, eu nunca quis ser o melhor. Eu quis ser um real player, um jogador que traz ideias, né? Mais ou menos, não dá para falar isso do futebol brasileiro hoje em dia. Quando joga mundial. Mas aí você resolveu trazer o sono agora para o travesseiro, que você
montou uma startup para simplificar esse processo aéreo. Isso foi um negócio que sempre me incomodou, o diagnóstico da apneia do sono. A gente começou a trabalhar com métodos simplificados há mais de 20 anos. Teve um estudo grande, que foi o estudo SAVE, que pegou pacientes que tinham doença cardiovascular, já tinham infarto AVC, e um grupo tratou com CPAP e outro não. Eu fui o coordenador brasileiro, o Brasil recrutou uma quantidade imensa de pacientes em São Paulo, Lia Bittencourt lá no Instituto do Sono, Rodrigo Pedrosa em Recife, vários grupos, eu estou certamente esquecendo de alguns. E o Brasil foi o país que mais recrutou pacientes, a gente só perdeu para a China não teve jeito. E aí o que aconteceu? Eles trouxeram uma série de equipamentos, que eram os equipamentos simplificados, que é o Apnea Link, né? Que é um holter, você põe, leva para casa, e até hoje nós temos esses equipamentos, ficaram depois do estudo, e até hoje nós somos assim, pioneiros em fazer sistemas simplificados no SUS. Então hoje a gente tem 4 leitos lá no 8º andar, que é onde existe a pneumologia, e a gente tem 15, 16 apnea links que leva para casa e faz exame no SUS. A gente tenta destravar, é impossível. É impossível destravar, porque imagine, se dentro do INCOR a prevalência é 50%, o estimado, você tem que fazer a população é 30%, você falou? Não, mas você tem que fazer. Isso é apneia moderada grave, nesse 50%. Então você tem que fazer em todo mundo, Luizão. Essa é a nossa tese. Então, aí eu conheci há uns 7 anos, não, já faz mais de 10 anos, o Tácito Almeida, que é um cara, um engenheiro, gênio. Ele é um empreendedor serial. Ele fez engenharia e logo já estava fazendo os painéis eletrônicos do Amir Klink, nos primeiros barcos do Amir Klink. Depois ele começou a trabalhar com um sistema de monitoramento de ônibus, quando não existia essa ideia. Hoje em dia... Mas é aplicativo. Hoje é uma coisa... E depois ele foi fazer monitoramento de máquinas agrícolas, porque as máquinas agrícolas perdiam um dinheiro enorme com essa história. Imagina a coleta, cana-de-açúcar, fazer trânsito ali. Então precisava ter um sistema que fizesse a coisa rodar mais eficientemente. E ele fez uma empresa de sucesso. Ele vendeu para John Deere. John Deere é aquele gigante americano que tem aquelas máquinas agrícolas. E ele fez uma joint venture, né? 5 anos, acho que ele, não sei exatamente quantos anos. E aí um dia ele vendeu toda a empresa, né? Ele, acho que 2 ou 3 amigos que trabalhavam juntos. E ele disse que no dia seguinte ele estava com uma prancheta na mão, desenhando alguma coisa. Ele falou: agora eu vou monitorar pacientes. Olha, quer dizer, é uma mudança assim, eu vou monitorar pacientes, porque não faz sentido você ter um monte de paciente na UTI, se é só para monitorizar, eu vou monitorizar à distância, né? E aí eu o conheci, ele tinha um pouco de apneia do sono. Eu falei: olha, nós temos um problema sério aqui, nós precisamos diagnosticar a apneia do sono, é um problema... Precisamos simplificar esse diagnóstico. E ele é um gênio, ele pegou esse touro à unha, foi atrás eu falei: olha, o segredo é a oximetria, né, que é o oxigênio, que ficou muito famoso na pandemia, né, que todo mundo tem o oxímetro, mas ele tem um oxímetro diferente, de alta resolução. Qual a diferença para o oxímetro? Porque na realidade o oxímetro, quando você põe no dedo, você vai ver que ele demora para mostrar o primeiro número, porque ele pega uma média móvel, ele pega um monte de números. Por exemplo, se eu colocar o oxímetro em você, o que eu quero saber? Quanto está teu oxigênio em média, né? Você está com uma pneumonia, você está com alguma coisa. Mas aqui não, eu preciso ver as oscilações. Porque essa oscilação do oxigênio, se o oxigênio cai e sobe novamente, cai e sobe novamente, só tem uma doença no universo que faz isso, que é a apneia do sono. Porque não tem uma doença no pulmão. Então seria como se fosse um oxímetro de alta resolução. Porque senão você não consegue ver essas oscilações. Então você tem que pegar todas as curvas. Exatamente. E ao longo do tempo, para enxergar a curva, né?
Então, já existia isso, né? Que a gente se chama a polissonografia tipo 4. A tipo 1 é a polissonografia completa, a polissonografia feita em casa é a tipo 2. Esse monitor portátil, a Apnea Link, que a gente fez lá daquele estudo, é o tipo 3, e o tipo 4 é a oximetria. Então, a gente começou lá atrás como um oxímetro de alta resolução. Só que o Tasso já enxergava outras coisas. E ele já colocou ali naquele oxímetro um actígrafo que mede movimento. E esse actígrafo é super importante para detectar sono, porque ele parte do princípio que quando você está acordado, você está mexendo. Então ele já tinha um actígrafo. Então, se a pessoa se mover à noite, isso... Você é um indicativo se você está acordado ou dormindo. É um indicativo indireto. É lógico que você tem outros, você está roncando. E aí a gente começou a monitorar o ronco, porque como que funciona? Você baixa um aplicativo no teu celular e o paciente leva para casa esse oxímetro. E aí o celular do paciente virou o polissonígrafo. Você sabe que a gente tem tecnologia embarcada no teu celular mais poderosa do que a tecnologia que levou o homem à Lua. É impressionante. A evolução dos computadores foi absurda. Então, o celular do paciente virou o polissonígrafo, ele capta o ronco, ele vai mandando as informações e vai para a nuvem. E lá na nuvem é interpretada. No dia seguinte está pronto o resultado. E hoje tem inúmeros canais que foram sendo adicionados. A gente tem... Então, um negócio desse tamanhozinho que o paciente leva para casa. E aí ele vê a frequência cardíaca, a saturação de oxigênio, vê o ronco, que é uma coisa fantástica, que a polissonografia não vê direito o ronco. O ronco está gravado lá no paciente e vai para a nuvem e você ouve no teu computador. Ele tem também estimativa de sono, agora um paper que a gente acabou de publicar, porque com inteligência artificial e todos os canais que tem abaixo, e foi feito junto com a polissonografia, você estima se ele está acordado ou dormindo. Depois ainda tem risco de fibrilação atrial, porque esses pacientes têm muita fibrilação atrial. Ele é o único que detecta isso, e ele detecta também uma outra coisa que se chama carga hipóxica. O que é isso? Um sujeito tem uma dessaturação assim, certo? Então mede o número de eventos, que podia ser de apneia ou de eventos de saturação. O outro desatura assim. Ó. É lógico que esse aqui está tomando uma pancada muito maior do que o outro. Um tem que descer 20 degraus, subir 20 degraus, o outro desce 3 e sobe 3. O número de eventos não vai dar conta para explicar o tamanho da pancada. Um está tomando uma pancada da esposa e o outro está tomando uma pancada do Mike Tyson. É lógico que... Não sei qual é a pior, hein? Não, olha, Mike Tyson é pior. Mike Tyson é pior e tem um estudo mostrando isso, que a carga hipóxica é o principal marcador de risco cardiovascular. E o que acontece com o Biologics hoje? Como está cheio de engenheiro lá, é só medir área sobre a curva, ele fala, isso aqui a gente faz. É um dos únicos polígrafos do mundo que já te dá a carga hipóxica. Então a gente tem uma série de canais, nós somos uma poligrafia que está revolucionando o mundo, Mauro. É isso que a gente... Isso já está adotado em outros lugares ou ainda está aqui? Isso está na Argentina, no Chile, na Colômbia, agora na Nova Zelândia. Tem gente interessada, já tem alguns equipamentos. Tem vocês que estão produzindo os equipamentos. Isso é muito legal. Ele é produzido em Curitiba atualmente. Tudo foi desenhado pelo Tasso, a equipe. Você dava o conceito e ele aplicava. Não, o conceito é muito simples, né? Não, mas o que precisa medir, o que precisa... É uma interação. A gente trabalha em grupo lá o tempo todo. O pessoal entende muito de apneia do sono. Você entra lá na Biologics, qualquer um lá, qualquer engenheiro sabe mais de apneia do sono que a maior parte dos médicos, porque é o que a gente estuda o tempo todo. Né? E é muito legal fazer uma revolução. Eu costumo brincar e dizer que no Brasil, banda de rock vem para cá quando tem 80 anos de idade. A gente está sempre pegando, nós somos um país colonizado, né? E é muito raro a gente ver uma ideia que nasceu aqui, gente trabalhando com ideias novas e disseminando. É lógico que a gente tem
alguns entraves, né? Mas eles vão sendo... Porque hoje em dia a nossa tese é que o médico, de forma geral, o pneumologista, ele deve ter um equipamento desse, do mesmo jeito que ele tem um espirômetro. Tem que fazer em todo mundo. Aí o paciente leva para casa e traz de volta como se fosse um holter, um mapa. É lógico que às vezes talvez você tenha que fazer um exame mais complexo, mas seria como se você... Uma grande triagem. Se você imaginar que todo mundo que tem suspeita de braço quebrado tem que fazer uma ressonância nuclear magnética. Tá um monte de gente andando torto por aí. É o que está acontecendo. Nos Estados Unidos, não vamos falar mal do Brasil agora, mal. Nos Estados Unidos, um estudo encomendado pela Academia Americana do Sono. Se estima que 80% dos pacientes seguem sem diagnóstico e sem suspeita diagnóstica. Nos Estados Unidos, a gente está preso ao paradigma de núcleos que fazem sono, que são excelentes, são super importantes, mas a gente precisa destravar esse diagnóstico. Então, porque não adianta você fazer ciência se ela não se manifesta na prática, né, das pessoas. E eu acho que a biologia que é uma evolução do meu trabalho que eu fiz, muitas coisas com doença cardiovascular. Depois teve trabalho também com exercícios da garganta para melhorar a apneia do sono, que veio uma fonoaudióloga, que é uma outra linha de pesquisa legal. O Pedro Genta, que você conhece, trabalhou com via aérea superior. Tem várias linhas de pesquisa, mas mudar a vida das pessoas é difícil, né? A gente ter a oportunidade nessa vida de contribuir com essa mudança. Eu acho que a biologia está indo nesse caminho de contribuir com uma mudança, porque a gente precisa fazer diagnóstico. E dormir mal é chato demais. E aumenta o risco de doença cardiovascular, memória. E é uma doença que está entre nós. E a gente não enxerga ela, não consegue perceber, né? Mudando um pouquinho de assunto, Geraldo, o que meditação tem a ver com sono? Nossa, você pegou no meu ponto fraco, cara. Você pegou no meu ponto fraco. Eu sei que o ponto fraco fosse o Palmeiras, mas já que a medida... Não, o Palmeiras... Palmeiras tem essas Copas Latinas. Vamos falar de meditação. A gente tem bastante... Você sabe, não sabe... Como eu estava te dizendo, essa minha teoria para os palmeirenses, eu acho que o Palmeiras não deve ganhar o Mundial. Porque enquanto ele não ganhar o Mundial... Olha, quantos times que o perde e no dia seguinte manda embora o técnico? Manda embora o técnico. Isso é uma loucura que só acontece no Brasil. Pô, o Botafogo perdeu, não foi isso? Mandaram embora o técnico? Foi. Mas tem lógica, aí você perde um jogo. O Palmeiras não acontece isso. O Palmeiras está se profissionalizando, porque a gente quer ganhar o Mundial. Então, enquanto não ganhar o Mundial, a gente vai para frente. O dia que ganhar, a gente senta. Então, eu acho que é melhor não ganhar o Mundial e quem sabe, a gente volta a ter um futebol do nível internacional. Meditação. Não é divagação, é meditação. Segundo, eu adoro meditação. Eu acho que a única saída da humanidade é a meditação, sabia? Por quê? Porque a gente tem que se desapegar das nossas assim, os papéis. Mesquinharias do dia a dia. É tudo eu e o meu. A gente se identifica demais com esse corpo, com essas nossas paisagens mentais. É só dar um passo atrás. A meditação é isso, dar um passo atrás e ver que as coisas passam, mas existe alguma coisa mais profunda, né? Segundo o Lama Michel, né, que é um lama tibetano, mas de São Paulo, que foi reconhecido como uma reencarnação quando era pequeno, então ele fala tibetano, tal, mas é de São Paulo, então ele fala a nossa língua também, e a nossa linguagem, ele traduz para a gente tudo isso, porque toda essa coisa de meditação vem desse envelope oriental, né? E é que nem comer uma maçã do amor, né?
Antes de comer maçã, você pega o açúcar que está por cima, tem toda a cultura, a tradição, e a gente confunde a cultura, a tradição oriental, o esoterismo com a técnica. Existe uma técnica, existem várias técnicas, e é isso que a gente precisa aprender. Técnicas que nos deem mais estabilidade. Segundo o Lema Michel, o que é a meditação? É a familiarização com a mente. Puxa vida, mas eu tô com mais de 60 anos de idade, eu sei onde o calo me aperta, tal. Mas a gente é arrastado o tempo todo, mano. A gente é arrastado, o cara te fecha, você começa a xingar, no teu trabalho acontece alguma coisa, a gente fica chateado, a gente é arrastado. Então, o negócio de você encontrar a paz em algum outro lugar, uma estabilidade. E isso tem uma ligação também com toda a nossa teoria. A gente tinha a vigília, né, acordado, o sono, onde você faz o encontro com você mesmo, que é o sono profundo, né, onde você não lembra das coisas, e o sono REM, que é aquele que você está repassando. E o que é a meditação? É o quarto estado de consciência. O que eu quero dizer com isso? Você para. É uma das meditações, mas assim, exemplifica essa questão. Você para e começa a prestar atenção nos seus processos internos, sem dormir. Porque quando você para, você tem dois riscos. Um de relaxar demais e pegar no sono, ou ficar agitado e falar, não, meditação não é para mim, eu vou embora. Mas você fica quieto e começa a prestar atenção em alguma coisa interna. Por exemplo, na tua respiração. Então você presta atenção na tua respiração. Né? E você vai acalmando a mente e de repente começa... E aí todo mundo fala, não, você tem que parar a mente. A mente não para. A mente está... Nem dormindo, né? A mente não para, nem dormindo. O que muda é o foco de atenção. O segredo da meditação e de toda a vida está no foco de atenção. Aonde você coloca a tua atenção se manifesta a vida. Né? Mas como é que a meditação ajuda nesse foco? Você vai, por exemplo, uma meditação, você vai prestar atenção nos seus processos internos. Então você fala assim, eu vou prestar atenção na respiração. Fecha o olho, tranquilo, vou prestar atenção na respiração. Só isso, mais nada. E o que acontece? Você faz essa experiência. De repente você começa a pensar. Daqui a pouco você fala assim, pô, eu vou sair daqui, vou fazer isso, eu preciso passar em casa, eu preciso comer uma pizza ainda, eu preciso não sei o que lá. Ah, mas o trabalho de ontem... Né? É isso que acontece, a tua mente está... E você embarca, né? É como se fosse passear o cachorro, mas é o cachorro que te passeia. E esse é um problema sério quando você vai dormir, né? Porque insônia é isso, tua mente continua e você não consegue parar. Você fala, não, eu quero parar, mas a mente não para, ela tem ideias próprias. Então o que você faz? Você observa isso e volta a tua atenção para a respiração. Então você começa a ter uma coleira para essa tua mente, porque você está tão identificado com a mente que nem é um problema para você. Você fala, não, eu sou um cara superativo, faço isso, faço aquilo. Tá bom, mas e na hora de dormir? Ah, minha mente fica agitada. E você consegue parar? Não. Então, você tem um problema. Quer dizer, é você que pensa ou é o pensamento que te pensa? Essa é a questão. Então você começa a trazer uma coleira. O que é? A atenção. Você volta a tua atenção para a respiração. Volta a tua atenção para a respiração. É só isso. É uma coisa simples. Então você quieto, sem aquela ânsia de fazer alguma coisa, vai treinar a tua atenção para o teu corpo, por exemplo. Você pode observar uma coisa, quando você toma você pode tomar uma fechada no trânsito ou no trabalho, né? Alguém te dá uma cortada, te fala alguma coisa, um paciente te fala alguma coisa que te deixa numa situação, ou você tem 3 coisas para fazer ao mesmo tempo e você não sabe como priorizar, às vezes acontece com a gente o tempo todo. Se você observar, o mal-estar se manifesta no teu corpo.
você surge uma tensão aqui, surge uma tensão ali. Então, a partir do momento que você começa a observar isso, você começa a ter um controle melhor sobre a tua vida propriamente dita. Você fica mais tranquilo. É uma tentativa, né, Mauro? Até hoje eu não consegui. Mas assim, você tem uma técnica, né? Para qualquer coisa. Se você for jogar tênis, você fala assim, não, vou pegar um professor que vai me ensinar a jogar tênis, porque tem uma técnica. Se eu fizer isso, a bola vai mais longe, vai mais rápido. E por que eu não posso ter uma técnica que me ajude a controlar as minhas sensações, as minhas... É lógico que a gente faz isso. É lógico que a gente faz isso o tempo todo de outras formas, subliminares. Quando você pega o fim de semana, sai com a sua família, vai para o campo, tal, você está fazendo isso, você está fazendo uma desintoxicação. Quando você está dormindo e sonhando, você está fazendo isso. Mas existem outras técnicas, quando você vai fazer um esporte também, você está, de alguma forma, se desintoxicando dessa atividade mental, né? Mas hoje a gente está com um problema muito sério, né? Que é o computador, o celular. O celular Isso atrapalha tudo. Muito sono, muito. Televisão no quarto. Muito. A televisão a gente falava, hoje a gente nem fala mais da televisão, porque o celular substituiu a televisão. É infinitamente mais poderoso, mano. Porque ele interage com você. E nós estamos numa fase perigosíssima, que é essa tal da inteligência artificial, que as pessoas dizem, né, que a inteligência artificial vai substituir o homem. Isso é uma loucura e uma insanidade. Eu conheci, o algoritmo me conhece melhor do que eu, e eu procuro essas coisas, e eu conheci recentemente o Frederico Fadin. Frederico Fadin é o cara, eu acho. Ele é um físico que ele foi para a Califórnia, ele é italiano, foi para a Califórnia, ele fez o primeiro microprocessador, ele fez o touchpad, é um gênio. Ele conseguiu a medalha do Obama, dos grandes inventores, tal. Montou 3 empresas, tem uma família, 3 filhos, ele fez tudo na vida. E ele queria fazer, a última empresa dele era Synaptics, ele queria fazer um computador consciente, inteligente. E mais que ele pensasse o assunto, ele não conseguia. E ele então começou a estudar neurofisiologia. E mais ele tentasse, ele não conseguia encontrar. Até que ele teve uma eureka e percebeu que não, que a gente nunca vai fazer. Que a nossa consciência não está no cérebro, não está na comunicação celular. Ela está em outro lugar. Então, se a gente perceber isso internamente, de que a consciência é um negócio muito mais amplo. O Miguel Nicoleles fala algo parecido também, né? O Miguel, porque ele disse que é impossível ter inteligência artificial. Tem algoritmos super desenvolvidos, uma memória absurda, mas o que dá inteligência é a consciência. É a consciência que não está lá. E que o equipamento não pode ter. Não tem, não tem. E, na realidade, isso é uma grande mentira. Só que ele parece que tem. Porque ele é uma cartinha. Ele simula. E como a consciência é uma coisa interna que a gente não consegue expressar, assim, é o que o Frederico Fadin fala. O amor que eu sinto pelo meu filho, eu não consigo expressar. Na hora que eu falo, é como se fosse um colapso de um monte de informações, né? Então, a inteligência artificial vai falar alguma coisa que parece que é, mas ele só está te imitando. O que está acontecendo? Concentração de poder na mão de meia dúzia de pessoas, né? 98% do dinheiro de marketing vai para Google e para Meta. Dois caras. Tem 98% do marketing. Quer dizer, tudo se concentrou na mão de pouquíssimas pessoas. Esse Jeff Bezos aí, que fez um casamento recentemente. Não estou por dentro da fofoca. Como é que foi? Você foi nesse casamento aí? O dono da Amazon. Você bota os seus produtos na Amazon, a Amazon cobra 40% para vender os seus produtos. Eles têm um domínio. E eles querem vender essa ideia de que a inteligência artificial vai substituir tudo. Porque quando você falando de alguns outros sujeitos que falam exatamente isso que você falou da consciência,
voltando à meditação. Eu vou te convencer que nós vamos fazer meditação. Ele tem duas coisas comigo que a gente tem uma certa diferença, né? Primeiro, o time querido, verde. Vai voltar no assunto. E agora eu acho que o segundo é meditação. Você está me olhando com uma cara meio... Então, você fica assim... Vamos lá, Mauro. Você fica parado assim, né? Então, quem que eu sou? Eu sou o Mauro, eu sou um pneumologista, eu tenho talk show, eu sou isso, sou aquilo. Mas, em inglês, né? O I amness, I am something. Eu sou alguma coisa. O I amness é esse awareness. Essa coisa é anterior. Eu acho que eu faço isso intuitivamente, Exato. sem saber que eu faço meditação. Quando eu vou fazer uma apresentação, uma palestra, alguma coisa, eu sempre vou num lugar reservado, fico uns minutos respirando profundamente, para que isso parece que dá uma organizada nas ideias que eu vou falar. Perfeito. E aí, com o tempo, parece que eu desenvolvi isso de uma maneira que, mesmo eu estando num auditório lotado, se eu estou na hora que eu vou subir lá para falar, uns 30 segundos antes eu internamente dou essa respirada e parece que a coisa vai mais tranquilo. Você entra no flow, né? Exatamente. Intuitivamente, eu nunca fiz com lama ou com nada, mas parece que eu aprendi um... Não, lógico, porque isso é uma coisa que pertence a todos nós. Pertence a todos nós. Então, esse I amness, eu sou, é a presença, é a consciência que tudo permeia, né? Porque hoje a gente vive também um outro grande problema, né? A nossa ciência está batendo em dois pontos antagônicos e nenhum está dando certo. Todos os físicos acham que o mundo é isso que se manifesta, é óbvio. Por que não seria assim? Aqui tem o mundo físico, a gente vai ver. Então a gente diz que nós vivemos no espaço-tempo, porque nós somos animais visuais, é assim que a gente descreve essa nossa consciência. Se nós somos ratos super inteligentes, a gente estaria falando das propriedades dos cheiros, porque eles descrevem o mundo através dos cheiros. Mas não, a gente acha que é isso que tem. Então vamos lá, vamos atrás disso. E eles foram atrás da matéria, vamos ver do que é constituída a matéria. E não acharam a matéria. Não acharam. Quando ela começa a ficar muito pequena, todas as propriedades se colapsam, vira física quântica. A física quântica ninguém entendeu nada até hoje. Não faz sentido. Não existe matéria, é tudo vibração e ondas. Tudo é vibração e ondas e elas estão interconectadas, né? Tem aquelas propriedades que você mexe alguma coisa aqui, se tiver uma outra coisa do outro lado do universo, ele mexe automaticamente. Quer dizer, ele está além do espaço-tempo, da nossa descrição de mundo. 75% da matéria do universo é escura, que até pouco tempo não se sabia que existia. Exato. Então a gente não está encontrando. E do outro lado, quando a gente vai procurar a consciência não está na atividade elétrica neuronal, não está. Esse é o chamado The Hard Problem of Consciousness. E para você, onde é que está a consciência? Então, segundo o Frederico Fadin, está nos campos quânticos, que estão interligados ao nosso corpo. E ele tem toda uma teoria. Esse não é um cara pequeno, é um cara que desenvolveu o computador e era um fisicalista, ele acreditava no mundo físico. A partir do momento que ele teve uma experiência mística, que ele viu, ele percebeu que a consciência está fora do corpo também, ele junta essas duas coisas e fala, não, o que tem por trás do universo é consciência e não é matéria física. A matéria física vem depois. E aí está tudo explicado, está tudo resolvido. E a gente também volta a unir uma coisa que está separada, que é a origem do nosso problema, a origem da humanidade tem um problema. É a divisão entre a espiritualidade e a ciência. Da onde surgiu essa divisão? Essa divisão, eu descobri graças ao algoritmo, eu estou muito... Está usando o algoritmo. O algoritmo que me usa, eu não sei. Que o que aconteceu foi o seguinte, todo mundo sabe disso, né?
na religião católica, que dominava o Ocidente. O Oriente é um mecanismo diferente, mas no Ocidente, que é onde houve as grandes descobertas, se você falasse que a Terra não era o centro do universo, você ia parar na fogueira. Sim, por um tempo, sim. Então, Eu só fui absolvido no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. Então, esses caras, eles estavam falando, eles eram cientistas do mundo externo ou cientistas do mundo interno? O que é a religiosidade? É o cientista do mundo interno. Não existe divisão, essa divisão é... E aí a Igreja Católica, de bobo eles não têm nada, eles viram, se a gente continuar assim, a gente vai perder tudo. E o que eles fizeram? Um tratado de Tordesilhas. Eles fizeram um tratado de Tordesilhas. Falaram, vocês cuidam do mundo externo e a gente cuida do mundo interno. E aí esse é o grande problema, porque as linguagens foram se dividindo, né? As linguagens são totalmente diferentes, um não acredita no outro, e a ciência sem espiritualidade, ela é totalmente vazia. Ela faz o quê? Isso que nós estamos vendo agora. Um bando de loucos que se acham o centro do universo. O cara não consegue enxergar o vizinho. O cara quer jogar bomba. Mas como que no século XXI nós estamos imaginando invadir outros países e jogar bomba? É uma coisa assim de uma criança de 5 anos de idade. Você roubou, eu te pego. É 5 anos de idade. Por quê? A ciência foi se distanciando da ética, da espiritualidade. Quando você tem espiritualidade, você percebe que eu e você somos um. Não tem lógica eu te dar um tapa na cara. Assim, nós somos um, nós estamos todos interligados. E como é que faz essa junção da ciência com esse retorno da ciência? O Frederico Fadin deu um grande passo nesse sentido. Frederico Fadin deu um grande passo e a gente tem que admitir essa hipótese de que a consciência é o que preenche todo o universo. A gente tem que admitir que não existe diferença entre espiritualidade e ciência. A gente tem que admitir que a gente andou em caminhos tortos. A gente andou em caminhos tortos, está na hora de unir as duas coisas. Os cientistas não estão encontrando solução, não estão deixando ninguém mais feliz. A tecnologia está concentrando cada vez mais o poder na mão de um monte de maluco que está querendo fazer guerra para tudo quanto é lugar, vender para a gente a ideia de que a guerra é a única solução. Como que a guerra é a única solução? Assim, qual é a lógica da gente ficar destruindo o planeta? Qual é a lógica de tudo isso que a gente está fazendo? A ciência sozinha é como um avião que tem uma asa só, a gente precisa ter as duas asas para voar. A gente precisa ter o mundo interno na jogada. O cientista fala assim, não, eu vou estudar uma coisa e eu sou absolutamente inerte ao que vai acontecer. Isso é impossível. Quando você observa alguma coisa, você tem hipóteses. O que está faltando é a gente retornar às premissas. Quais são as premissas? As premissas que existem hoje, que existe uma divisão entre religiosidade que ninguém quer saber, ou tem um bando de maluco que também segue de uma forma cega alguma coisa, né? E tem um bando de maluco que tem uma religião que é a ciência. A maior parte tem uma religião não declarada que é a ciência. Eles acreditam que a ciência resolve tudo. É uma teoria, né? Nós saímos do politeísmo para o monoteísmo para o cientificismo. É uma teoria que nós estamos evoluindo. Não estamos evoluindo nada, nós estamos indo para trás nesse sentido. Do mesmo jeito que a gente melhora a tecnologia da comunicação, a gente tem... Quantas revoluções a gente teve? A primeira é a revolução da energia. A gente começou manipular energia. Imagine que a luz elétrica é uma coisa maluca, né? Você consegue pegar uma cachoeira e a energia daquela cachoeira vira a luz que acende a tua casa, que acende o... É incrível. A gente conseguiu isso. Depois, a segunda revolução é da comunicação, essa que nós estamos vivendo agora, né? Nós estamos aqui com a possibilidade de conversar com um monte de gente. Nós não somos uma rádio, televisão. Essa é uma revolução, né? Você pega um celular e fala... Essa é a segunda revolução. Mas tem que ter a terceira, que é a revolução da consciência.
Então, a comunicação permite essa terceira revolução. E tem uma teoria que eu adoro, é de que a energia do planeta está muito alta. A gente está num processo de modificação. Então, os loucos estão se manifestando porque, assim, e ao mesmo tempo está cheio de gente falando aqui, tem alguma coisa a mais. Tem alguma coisa a mais. O Mauro faz a sua meditação do seu jeito, porque isso está no ar, assim. E eu acho que nós vivemos tempos muito legais, muito legais. Geraldo, a gente podia ficar aqui mais umas 2 horas aqui, porque temos muito assunto. Tem que fazer uma segunda edição desse bate-papo. Caramba! E tem muita coisa aqui para a gente falar. Mas qual o seu diagnóstico depois de ser escaneado pelo raio-x? O meu O diagnóstico? seu diagnóstico. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui. Eu fico feliz de ter acompanhado aí o teu talk show. Você foi um cara que se transformou, né? Sei lá, eu nunca imaginava, eu te conheço, né? Você se transformou. O médico tem dificuldade, né? Comunicação. Da comunicação, e é tão importante isso, né, mano? É fundamental a gente chegar e passar a informação para as pessoas e traduzir na linguagem das pessoas. E quando a gente faz isso, a gente também se modifica, né? Cada vez que você fala, a gente também aprende, você tem novos insights, né? E então eu estou muito feliz, já vi muitos talk shows e eu estar aqui agora com você, para mim é um prazer. Eu que fico feliz de você estar aqui, aceitado o convite, para nós é uma honra e vamos contar outras vezes aqui, tem muita história para a gente falar ainda. Nós vamos nos reunir até o dia que o Palmeiras for campeão mundial. E para você que nos acompanhou até aqui, cuide do seu sono, medite, fique tranquilo, tenha um foco e não deixe de acompanhar o próximo episódio do Raio X Talk Show. Um abraço.